Olá, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar um capítulo fundamental da Bíblia, Gênesis 6. Você sabia que esse capítulo contém a história de Noé, a construção da arca e o anúncio do grande dilúvio? Mas, mais do que isso, ele revela um momento de grande decisão de Deus diante da corrupção da humanidade. O que podemos aprender sobre a justiça e a misericórdia de Deus? Como a obediência de Noé impactou o futuro da terra e da humanidade? Fique com a gente e vamos entender, versículo por versículo, o que Gênesis 6 tem a nos ensinar. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Gênesis 6. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois também ele é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias os nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus se chegaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações, com Deus andava Noé. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra estava corrompida diante de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a untarás com betume por dentro e por fora. E assim a farás: de 300 covados o comprimento da arca, de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás uma janela na arca, e a acabarás até um côvado de cima, e a porta da arca porás ao lado. Farás andares na arca, 1, 2 e 3. E eis que eu trago o dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, os farás entrar na arca, para os conservares em vida contigo, serão eles e teus filhos. De aves conforme a sua espécie, e de animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma de tudo o que se come, e ajunta-o junto de ti, e será para sustento de ti e deles. E Noé fez assim, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Agora vamos explorar um dos capítulos mais intrigantes e significativos da Bíblia, Gênesis 6. Neste capítulo, vemos um momento crucial na história da humanidade, onde a maldade e a corrupção atingem seu auge na terra, levando Deus a tomar uma decisão drástica. A narrativa de Noé, a construção da arca e o anúncio do dilúvio são mais do que uma história de juízo divino, elas também revelam o amor de Deus pela preservação da vida e o cumprimento de suas promessas. Acompanhe-nos enquanto desvendamos os versículos desse capítulo, explorando a relação entre a justiça e a misericórdia de Deus, a importância da obediência e o que podemos aprender para nossas vidas hoje. Versículo 1. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Este versículo apresenta o aumento populacional na terra. À medida que a humanidade se multiplicava, a criação de Deus se expandia. Este versículo estabelece o contexto para o que vem a seguir. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Os filhos de Deus são frequentemente interpretados como seres celestiais, ou anjos, que se envolvem com as mulheres humanas. Uma teoria popular é que esses filhos de Deus seriam anjos caídos, mas também pode ser interpretado como descendentes de Sete, filho de Adão, em contraste com os descendentes de Caim. Versículo 3. E disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois também ele é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Deus decide reduzir a expectativa de vida humana. O Espírito de Deus, que pode ser entendido como sua presença e influência, não irá mais lutar para corrigir ou impedir a maldade crescente dos seres humanos.
Deus estabelece um limite de 120 anos para a vida humana. Versículo 4. Havia naqueles dias os Nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus se chegaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os Nefilins são seres misteriosos mencionados aqui. A palavra pode significar caídos ou gigantes, sugerindo uma raça de seres poderosos e talvez híbridos. Essa passagem sugere que as relações entre os filhos de Deus e as filhas dos homens resultaram em uma geração de grandes guerreiros e heróis da antiguidade. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus observa que a humanidade se corrompeu profundamente. A maldade se espalhou em toda a terra e os pensamentos humanos eram impuros e corrompidos o tempo todo. Versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e pesou-lhe o coração. Deus se arrepende de ter criado a humanidade, pois os homens haviam se desviado de seu plano original, causando-lhe tristeza e pesar. Versículo 7. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Deus decide destruir toda a criação corrupta, incluindo os seres humanos, animais e aves, como uma forma de purificação. Versículo 8. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, em contraste com a corrupção ao seu redor, encontrou favor em Deus. Isso indica que ele era justo e fiel, algo que destacava sua vida em meio à perversidade da época. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Com Deus andava Noé. Noé é descrito como justo e íntegro, vivendo de maneira diferente das demais pessoas da sua época. Ele andava com Deus, ou seja, mantinha uma relação íntima com o Criador. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eles desempenham um papel fundamental nas gerações futuras após o dilúvio. Versículo 11. E a terra estava corrompida diante de Deus, e encheu-se a terra de violência. A corrupção da humanidade resultou em uma terra cheia de violência, um reflexo da maldade que tomou conta do coração dos homens. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus observa novamente que a corrupção é generalizada e que toda a carne, humanos e animais, se desviaram do caminho correto. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus declara a Noé que a destruição é iminente devido à corrupção e violência na terra. O juízo divino virá para erradicar o mal. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a untarás com betume por dentro e por fora. Deus instrui Noé a construir uma arca, que seria um refúgio para ele e sua família, a fim de sobreviver ao dilúvio. A madeira de cipreste e o betume garantiriam que a arca fosse resistente e à prova d'água. Versículo 15. E assim a farás: de 300 covados o comprimento da arca, de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Deus especifica as dimensões da arca, destacando sua grandeza e capacidade de abrigar Noé, sua família e uma seleção de animais. Versículo 16. Farás uma janela na arca, e a acabarás até um côvado de cima, e a porta da arca porás ao lado. Farás andares na arca, 1, 2 e 3. Instruções detalhadas sobre a construção da arca. A janela e a porta seriam essenciais para a ventilação e entrada ou saída. Versículo 17. E eis que eu trago o dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Deus anuncia o dilúvio que destruirá toda a vida na terra, exceto aqueles que estarão na arca. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus faz uma aliança com Noé, prometendo protegê-lo, sua família e os animais que entrarão na arca. Versículo 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, os farás entrar na arca, para os conservares em vida contigo. Serão eles e teus filhos. Noé deve reunir 2 de cada espécie de animal para preservá-los durante o dilúvio. Versículo 20. De aves conforme a sua espécie, e de animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida.
Deus assegura que os animais virão a Noé para serem preservados, de acordo com suas espécies. Versículo 21. E tu toma de tudo o que se come, e ajunta-o junto de ti, e será para sustento de ti e deles. Noé deve coletar alimentos para ele e para os animais durante o tempo em que estarão na arca. Versículo 22. E Noé fez assim, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Noé obedece fielmente a Deus e constrói a arca conforme as instruções recebidas. Espero que você tenha compreendido a profundidade e os ensinamentos de Gênesis 6. Como vimos, esse capítulo não é apenas sobre o juízo de Deus, mas também sobre a importância da obediência e da confiança em suas promessas. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender com a palavra de Deus. E, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Deixe também seu comentário aqui embaixo contando o que mais impactou você nesse capítulo. Até o próximo vídeo, e que a paz de Deus esteja com você.